Olá para vocês que fazem parte aí do SOS Nutrição Integrada. Então, conforme prometi, hoje vou falar para vocês sobre inflamação. Como isso pode começar no nosso organismo, né? Isso pode começar através de qualquer processo físico, né? Que envolva algum aspecto que fragilize o nosso organismo. Então a gente, óbvio que vai aqui enfatizar a parte nutricional, né, o aspecto nutricional, mas isso pode começar por uma patologia, isso pode começar por um estado emocional alterado, então um fator grande de estresse, que pode ser às vezes até menor, mas constante, ou às vezes algum impacto estressante. Então vou dar exemplos diferentes. Uma coisa é eu trabalhar em algum local e o meu local de trabalho ou a minha atividade de trabalho é ser estressante, ser uma causa do estresse na minha vida. Isso acontece todo dia e causa um impacto no corpo, mas ele não é um impacto imediato. Ele tem às vezes um padrão. O impacto imediato é assim: saí de carro e sofri um sequestro relâmpago. Então eu tive um fator de estresse pontual e aí eu tive uma resposta de neurotransmissor, de produção hormonal, de liberação ou de endorfina, agora esqueci o nome. Endorfina é quando a gente fica mais anestesiado com esse impacto, né? Mas pode ser também aquele impacto de sobrevivência. Agora esqueci o nome do neurotransmissor, mas depois a gente vai, a hora que eu lembrar eu falo para vocês, tá? Então assim, isso pode ser uma coisa que vem vindo aos poucos. A alimentação, ela entra como um fator de contribuição para reverter este quadro ou para piorar. Então, se eu sou uma pessoa que, sob o efeito de estresse, piora a minha qualidade alimentar, ou deixo de me alimentar, ou começo a comer só porcaria, eu gerei um fator que alterou minha imunidade, meu estado de equilíbrio, que pode favorecer a ocorrência da inflamação e que pode ser piorada pela alimentação. Aí, vocês podem me perguntar assim: mas o que é essa inflamação celular, essa inflamação celular? Ela muitas vezes não é ainda uma doença, mas ela é um estado em que o nosso organismo se encontra. Isso pode vir também de uma simples gripe, mas pode resultar também numa doença autoimune, numa doença crônica, algo mais grave. E como a gente detecta esses sinais, né? Essa ocorrência, não esses sinais, essa ocorrência na nossa vida? Primeiro que a gente começa a ter muitas queixas no dia a dia. Então queixa assim, dor de cabeça, indisposição, insônia, dores pelo corpo, as ites da vida, rinite, sinusite, artrite, são doenças inflamatórias, né? A gente pode ter como sintoma instabilidade de humor. No caso de mulheres, piora da TPM, piora dos sintomas das cólicas menstruais. Então, tudo isso são coisas que às vezes a gente se habitua a sentir no dia a dia, mas que na realidade não são para fazer parte da nossa vida. A gente tem que viver num estado de bem-estar, de qualidade de vida, de sensações boas no dia a dia. Então, é levantar bem disposto, dar conta da atividade do dia, ter um rendimento intelectual satisfatório. E os pequenos quadros inflamatórios, eles começam a refletir nesses sintomas. Então essas coisas pequenas do dia a dia, que são para ser simples atividades rotineiras, a gente começa a ter comprometimento no rendimento delas. E aí a qualidade da alimentação influencia muito. Por quê?
porque a gente já vive exposto, né? Então, por exemplo, a gente tem uma atividade que demanda energia, né? Muita gente se iludiu, por exemplo, que com a quarentena, nós vamos ficar em casa, então a gente vai ter um ritmo mais lento, mais suave. Isso não aconteceu. Para muita gente foi um acúmulo de funções das coisas da casa, de filhos ou de família, para quem não tem filhos, mais o trabalho, mais coisas do dia a dia que a gente não estava habituado a fazer. E a gente vive exposto em termos de ambiente, de meio ambiente, né? São raros os lugares onde se respira ar puro. Nós estamos, por exemplo, numa estação do ano que é muito seca, é pouca chuva. A alimentação, daí nos primeiros dias muita gente se empolgou, por exemplo, com a quarentena e começou a cozinhar, fazer um monte de comidinha gostosa. Depois a pessoa vai cansando, vai enjoando do tempero dela, da comida dela, vai desanimando da criatividade de cozinhar. E aí a gente começa a comer mal, então entra para alimentação de delivery, de fast food, né? Mesmo que seja teoricamente algo de qualidade, uma escolha de qualidade, a gente não sabe o tipo de preparo. E tudo isso vai contribuindo para a inflamação do corpo, independente de Covid, né? A gente pode também viver tudo isso fora desse período de quarentena e de isolamento que a gente passou. Muita gente tem o acúmulo de funções, né? Trabalha, estuda, ou trabalha, dá aula, tem mais de um trabalho, mais de uma atividade, aí quer colocar ainda atividade física, alguma coisa que dê prazer para fazer, e tudo isso vai acumulando no nosso dia a dia. Então, os sinais de inflamação, eles vão aparecendo nessas pequenas coisas. Quando a gente reclama muito, por exemplo, de enxaqueca, né, de acordar muito cansado, porque a inflamação ela reflete na qualidade do sono, ela reflete no nosso estado de bem-estar, como estabilidade de humor, por exemplo. Então essa coisa de às vezes acordar super animado num dia, no outro dia acordar com o pé na depressão, né, pode ser um sinal de inflamação. E aí a gente se pergunta, né, tá bom, Ana, então eu me encaixo em alguns sintomas, não tenho todos, mas como eu faço para tratar isso, né? Então a gente, vou dar, assim, começar pela base, né? Primeiro organizar o dia alimentar para você manter uma qualidade pelo menos estável. Nem que você tenha que abrir mão de vez em quando de uma ou outra refeição na semana, e não é todo dia, na semana diferente, porque, por exemplo, hoje não vai dar tempo de cozinhar, mas no dia a dia o importante é determinar o número de refeições que você vai fazer por dia. Então, se você é uma pessoa adepta do café da manhã, almoço e jantar e fica bem, desde que isso não gere uma compulsão em nenhuma das suas refeições, ok, é uma opção. Só que aí você mantém a qualidade desta refeição, do seu café da manhã, do almoço e do jantar. Não pode, por exemplo, ser um café da manhã à base de, levanto todo dia, café com leite, pão com manteiga, tá? Variedade é fundamental. Então, a gente vai precisar, em termos de nutrientes, dos antioxidantes. Então, a gente precisa de vitamina A, de vitamina D, de vitamina C, de vitamina E. Da onde vai vir isso, né? Dos alimentos saudáveis, não dos processados, não dos industrializados. Então, priorizar os alimentos naturais é importante para ajudar na desinflamação. Algumas pessoas têm um poder detoxificante, que a gente chama, que é do corpo mesmo, e se livrando dessas toxinas, que é excelente. Então tem um padrão genético que favorece esse tipo de comportamento. Outras não. Então, às vezes as pessoas saem aí, tô tomando suco verde todo dia porque é detox, mas se ela não é uma pessoa que tem um padrão genético que favorece esse tipo de comportamento do organismo, você precisa ir além disso. Então, pode ter o suco detox? Pode, mas use as vitaminas e minerais
vindas da alimentação. Então, coma, por exemplo, pelo menos 2 a 3 porções de fruta ao dia, de preferência em variedade. Ana, eu preciso ter 3 tipos de frutas diferentes no dia? Não, mas tenta ter isso pelo menos na semana. De repente você fala assim, olha, eu vou à feira ou ao supermercado, compro hortifruti às segundas. Se você tem 7 dias na semana e você só vai na outra segunda-feira, compre 3 frutas diferentes. De repente você vai falar assim, ah, mas tal fruta, sei lá, banana vai amadurecer primeiro. Você pode, por exemplo, dependendo da quantidade, comer banana toda manhã, durante 3 dias, e aí você entrar numa mão que você comprou mais verde a partir da quarta-feira. Tudo bem, né? Mas tente ter essa variedade na semana. Outra coisa, priorize o consumo de vegetais, almoço e jantar. É muito habitual as pessoas almoçarem a comida, um prato mais completo, e no jantar, lanche. Ou no jantar, uma frutinha. Não substitui, não vai fornecer complexo B suficiente para você, vitamina C suficiente para você. A gente já tem dificuldade de atingir essas quantidades comendo com qualidade. Por quê? Porque todo alimento depende do solo, do cultivo. Então, dependendo de onde ele foi cultivado, ele tem um tipo de nutriente que ele está mais rico. Não dá para a gente entrar nesse mérito. Não dá para a gente ficar pensando tão criticamente assim. Porque a gente vai enlouquecer e vai chegar à conclusão que é melhor tomar pílula. Essa é uma das necessidades depois de, caso a caso, se avaliar suplementação. Suplementação com comprimidos, né, com vitaminas e minerais específicos. Não adianta comprar multivitamínico, tá? Vamos voltar para a orientação alimentar. Se eu sou uma pessoa que consumo proteínas, que consumo carne, coloque almoço e jantar uma proteína animal. Ana, não sou vegetariana, não como nenhum tipo de bichinho. Ok, fundamental termos grãos na sua refeição, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Fundamental ter uma sementinha, então uma vez ao dia uma colher de sopa de linhaça ou de gergelim ou de chia em semente. Pode usar em receita? Pode usar essas sementes, por exemplo, deixar num copo d'água, meio copo d'água de molho, formar um gel e bater num suco para ter certeza que você vai utilizar esses nutrientes, né? Esse ômega, por exemplo, as fibras, o ferro dessa fonte alimentar, para ela não sair inteira nas fezes. Prioriza gordura de boa qualidade. Então, abacate, azeitona, azeite extra virgem, óleo para quem? Óleo de girassol, um pouco de óleo de coco. Não saia colocando óleo de coco em tudo. Pode ser que não seja um perfil adequado para você. Isso é uma coisa que eu pego muito nos exames de nutrigenética. Muita gente que, mesmo o consumo de gordura de boa qualidade, não pode ser feito em excesso, porque geneticamente também o organismo não favorece a boa, não é digestão, mas a boa absorção, o aproveitamento desse alimento. Então pode acumular na forma de colesterol, formar placas de gordura, tá? Então é o cuidado que tem que ter. Eu estou citando aqui exame de genética, não é uma obrigatoriedade, mas quando a pessoa tem essa disponibilidade, essa vontade e alguma resistência na resposta aos tratamentos, é um fator bem diferencial e genética não muda, então é um exame que você faz uma vez na sua vida e o nutricionista profissional vai trabalhar como você ajusta a sua parte alimentar para favorecer aquela genética que não foi tão favorável assim, tá? Os resultados são surpreendentes.
mas colaboram muito para a elaboração de um excelente plano alimentar. Então, dê valor, tanto vegetarianos como não, às gorduras de boa qualidade, tá? Uma coisa é a gente falar, consumir fritura, que te oxida e também te inflama, né? E outra coisa é falar, olha, em cima do meu prato eu rego com uma colher de azeite. Quinoa é um alimento super rico em nutrientes, a gente consegue fazer quibe, risotos, várias receitas, e além de ser nutricionalmente muito completa, ela ainda melhora muito a imunidade, né? Para ajudar a desinflamar, usar as ervas aromáticas, os temperos também. Então, por exemplo, cúrcuma, gengibre, açafrão, eles são temperos, tipos de temperos que ajudam nesse trabalho de detoxificação. Quando é muito difícil baixar essa desinflamação, qual é o ideal? Assim, uma conduta geral, não vou falar que é ideal, mas geral para todo mundo. Faça aí uns 15 dias de uma alimentação vegetariana. Não é sem carboidrato, tá? Ponha lá o carboidrato para te gerar fonte de energia e saciedade, carboidrato rico em fibra. Então pode usar, por exemplo, batata doce, batata, mandioquinha, mandioca, cará, inhame. Para quem é vegetariano, com inhame se faz o creme de leite, o leite, tudo que a gente usa de origem animal em receitas fica muito bom e muito bem feito com inhame. E ele também vai ajudar a te nutrir e ajudar a desinflamar o corpo. Evita, gente, nesta fase de inflamação, de muito estresse, de muito sintoma, de verdade, tire os industrializados, deixe o que não tem de onde vir. Tá? Então, assim, a comidinha feita em casa pode ser comprada, pode ser da mãe, pode ser da avó, pode ser comprada de algum local que faça, que te entregue congelado, pode, mas o mais natural possível. Então, assim, nada de alimentos prontos, de alimento congelado que venha de indústria. Por quê? Porque todos esses componentes pioram a inflamação. Tá? Uma coisa que é fundamental neste trabalho, e isso eu sempre disse, mas com o congresso que eu participei esse final de semana ficou mais claro ainda, é a saúde intestinal. E saúde intestinal vai além de evacuação. As pessoas relacionam intestino só a quantas vezes eu vou ao banheiro. Então, quando eu pergunto no consultório para a pessoa como é seu funcionamento intestinal, a pessoa fala, meu intestino é ótimo, eu vou 1 ou 2 vezes ao banheiro, às vezes vou 4 vezes ao banheiro. Qual é a forma dessas fezes? Qual é o odor dessas fezes? Como é essa evacuação? O trânsito é acelerado? O trânsito é normal? O trânsito é lento? Como está a sua saúde em geral? Tudo isso está relacionado à saúde intestinal, que funciona como barreira para a entrada de vírus, de bactérias, dos bichinhos maléficos, mas também como organizadora de absorção e eliminação de nutrientes. Então ele precisa estar perfeito, e isso não está relacionado só à evacuação. Lógico que quem não vai ao banheiro, quem vai ao banheiro 1 vez a cada 3 dias, provavelmente a saúde intestinal está pior do que quem evacua 2 vezes ao dia. Mas não quer dizer na evacuação que essas 2 vezes ao dia sinalize uma saúde intestinal perfeita. Então é fundamental esta avaliação. Por quê? Porque a gente vai se utilizar dessa barreira e da boa absorção de nutrientes para melhorar esse grau de inflamação. Água, tome água. A água também é fundamental. Por quê? Porque pela urina a gente elimina as toxinas. Então, tanto num processo de emagrecimento, onde quando a pessoa está muito acima do peso, então tem uma gordura corporal em excesso, que não está relacionada também diretamente ao peso,
essa gordura em excesso também gera uma inflamação. E a hora que começa o processo de emagrecimento, né, então de redução dessa gordura corporal, ela também libera toxinas. E num primeiro momento, a gente piora essa inflamação. Cuidado também com as dietas prontas para detoxificar. Por quê? Se eu estiver uma pessoa muito inflamada, eu posso, antes de melhorar, sabe a homeopatia? Quando a pessoa fala assim, olha, piora muito antes de ficar melhor, em alguns casos, né? Não estou dizendo que são todos, mas às vezes a gente ouve isso do médico homeopata, né? Nos primeiros dias vai piorar, mas depois começa a melhorar. Esta piora, no caso de inflamação, dependendo do grau de inflamação corporal da pessoa e de quanto o fígado vai ter que metabolizar de toxina, pode gerar quadros graves de doença aguda, tá? Não doença crônica, que vai durar pro resto da vida, mas de doença aguda. A gente pode ter sinais graves de patologia. Então, muito cuidado com esse hábito, essa venda de dietas e de produtos detox sem orientação, tá? É um risco. Por quê? Porque você não está tendo acompanhamento de um profissional de saúde e você pode ter sintomas relacionados a isso. E quem vai dar conta de cuidar disso? Porque às vezes a gente precisa lá num socorro, vai passar mal num pronto-socorro e não vai lembrar que estava fazendo uma dieta detox da cabeça. Ah, puxei lá na internet, veio um cardápio, resolvi fazer 20 dias. Às vezes a detox, dependendo do estado da pessoa, a gente, além de fazer a detox, a gente determina o prazo que ela vai fazer e ainda trabalha com fitoterápicos junto para ajudar o fígado a metabolizar tudo aquilo. Porque senão eu sobrecarrego o meu fígado e posso realmente gerar uma doença. Então, olha, água, qualidade intestinal, alimentação rica, frutas, verduras, vegetais, nada de embalagem, tá? Tudo comida o mais natural possível. Ana, minha alimentação é muito restrita, né? Não gosto de muita coisa, não gosto de muito vegetal, por exemplo. Consegue ir fazendo um equilíbrio entre vegetal e fruta? Dos vegetais que você come, quais você come? Tenha todo dia na sua alimentação, nessa fase de desinflamação, as brássicas. Se você digitar lá no Google brássicas, vai aparecer repolho, roxo ou branco, couve, couve-flor, espinafre, escarola, agrião, rúcula. São basicamente alguns vegetais verdes escuros que vão atuar nessa detoxificação e nessa limpeza do organismo e do fígado, tá certo? Isso vai ajudar bastante nessa ação anti-inflamatória, tá? Usar de alguns chás também pode ser bem interessante, principalmente para melhorar o processo digestivo. Então, por exemplo, chá de hortelã, capim-cidreira, fazer chás com, por exemplo, abacaxi, casca de abacaxi, maçã, canela, cravo, tudo isso vai ajudar. Se precisar de ajuda com alguma intolerância, algum sintoma, pode me perguntar que eu ajudo vocês. É bem importante nesse processo, então, a hidratação, o consumo de vegetais, o consumo de frutas, uma alimentação sem industrializados, se puder também excluir por um período todo tipo de carne, mas principalmente carne vermelha, e todo tipo de produto lácteo fica perfeito. Se tiverem dúvidas, dificuldades, pode me pedir socorro pelo direct, por e-mail, por WhatsApp, página da internet, como vocês acharem melhor. Espero que estejam gostando do tema e fico super à disposição de vocês. Boa semana para todo mundo!